Olá pessoal, tranquilo? Estou aqui de volta, professor Roberto Andrade. Eu sempre me apresento, né? Você já me conhece, mas eu sempre me apresento no início das aulas. O tema de hoje é um tema bem agradável, né? Pelo menos para o estudo, que é a segurança da informação. Já está na sua tela aí. Acompanhe comigo no seu slide, pegue seu slide, porque além da teoria, nós temos algumas questões também para trabalhar durante essa aula. Esse assunto, ele faz parte mais da tua realidade, né? Ou, se não faz, deveria fazer. Porque dando aula, às vezes eu pergunto assim, vocês sabiam que tem vírus para celular? Aí tem gente que, eu sei e tal, mas você tem antivírus no seu celular? Não. Então, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, compras na internet, contaminação do computador, sobre sermos espionados, tudo isso vai ser trabalhado e comentado nessa aula. Então é uma aula gostosa, porque ela não serve só para o concurso público, só para a sua prova. Ela serve também para a vida toda, para você levar aí pela vida fora. Bacana? E eu dividi esse nosso conteúdo em, na verdade aparecem 4, mas são 3 principais blocos, né, de matéria, 3 capítulos. Primeiro, eu vou comentar sobre a norma, tá, 27002, legal, é a norma chamada de Código de Boas Práticas da Segurança da Informação. Ainda no primeiro também, no primeiro capítulo, né, eu chamo assim, conceitos introdutórios, vou falar desses conceitos aí que caem em prova, mostrar quem são os pilares da segurança da informação, são 3, mas eu comento até alguns outros mais, mas os 3 principais, a gente vai falar disso aí. No segundo capítulo, é a parte das ameaças à segurança, então vamos falar sobre os malwares. Muita gente pensa que cavalo de Troia é tipo de vírus e não é, eu vou explicar isso aí, né? Aquele ataque cibernético que aconteceu aí em 2017, vamos falar sobre esse ataque, isso aí foi um ransomware, isso não foi um vírus, vou comentar com vocês, legal? E também falar os tipos de ataque, phishing, farming, DOS, DDoS, vamos comentar isso aí. E o terceiro e último capítulo, as ferramentas de proteção, né? O anti-malware, que é o nome novo do antivírus, vou falar também com vocês aí sobre firewall, proxy, né? Vamos falar sobre esses assuntos, backup, a parte de backup, também comentar isso aí, legal? Então, show de bola, vamos começar. Bom, primeira coisa a saber, até bem pouco tempo o Brasil ele estava engatinhando, né, no tocante à segurança da informação. Primeiro porque não tinha uma normatização, tá? E segundo porque não tinha legislação. Agora a coisa melhorou, a normatização já tem algum tempo, tá? Nós, na verdade, copiamos uma norma, inicialmente copiamos uma norma, tipo, como tem as normas da BNT, não tem? Então, lá fora tem a British Standard, né? Esse BS ali, ó, BS 799. Então, nós copiamos essa norma e traduzimos essa norma para trazer de lá de fora o que tem de melhor em termos de proteção e segurança. E hoje, atualmente, essa norma já foi atualizada para essa aqui, ó, a 27002. E o que é isso, né, professor? Vamos entender. A norma 27002 da BNT, ela rege sobre um conjunto de boas práticas para a segurança da informação, tá? Você pode até chamar essa norma de Código de Boas Práticas da Segurança da Informação. Reúne tudo o que é necessário para você preservar a segurança da informação, tá? Aqui a norma vai ser estudada de modo bem simples, porque ela faz parte do capítulo de segurança da informação, alguns assuntos que vamos comentar estão na norma, ela não vai ser estudada aprofundada, a não ser que caia na sua prova. Se cair na sua prova, ó, tem que estudar a norma 27002, aí você vai assistir a aula específica só dessa norma, que não é o caso aqui, tá? Mas se você precisar ou quiser dar uma olhada na norma, pode me pedir, tá? Professor, eu queria dar uma olhada porque eu fui ver o preço dela, ela é comprada, né, na BNT, então eu posso te arrumar uma cópia aí alternativa para você poder acompanhar e estudar caso necessário, tá? Mas não é o caso, não precisa, eu tenho que ter a norma, eu tenho que ter a norma, eu quero a Rutinha, a Raquel é má, não precisa surtar não, relaxa com isso, tá? Fica tranquilo, o que você precisa entender sobre a norma, nós vamos falar aqui na aula, mas se precisar aprofundar um estudo mais delicado, aí me pede que eu passo para você, legal? Então é um conjunto de boas práticas, que qualquer pessoa ou empresa, instituição deve seguir, governo, né, deve seguir para preservar os dados aí, tá? Então fala sobre o que é o ativo, né, o que é a informação, né?
ele fala que a segurança da informação é um conjunto de controles, dos quais incluem políticas, processos, funções de software, hardware, estrutura organizacional, pessoas, né? E tudo isso, todas essas boas práticas para preservar a segurança da informação, eles maximizam o ROI. ROI, essa expressão aqui, ó, é o retorno sobre o investimento, tá? Então, quando você faz um investimento num site, numa empresa, o que for, a ideia é diminuir, né, os riscos, proteger os dados, porque a informação é um ativo muito valioso, tá? Essa norma também fala um pouquinho sobre a classificação da informação. A informação pode ser pública ou interna. Informação pública é que pode vir a público sem maiores consequências danosas ao funcionamento normal da empresa e cuja integridade não é vital. Nós temos, na verdade, 4 classificações, tá vendo? Tem mais 2 aqui, legal? Então, tá aqui, ó. Deixa eu voltar, pronto. Então, essas 4 classificações, 2 nesse slide e 2 no outro, tá? Então, por exemplo, a agenda corporativa da empresa, no tocante a eventos, né? Vamos dar um exemplo com a própria presidência da República, tá? Então, a agenda do presidente, o que o presidente vai fazer de evento? Então, isso aí é informação pública, tá? A informação interna, o acesso livre a esse tipo de informação deve ser evitado, embora as consequências do uso não autorizado não sejam por demais sérias. Por exemplo, entre um evento e outro, onde o presidente vai estar, vai almoçar onde, né? Vai pernoitar onde, de um dia para o outro. Então, são informações o quê? Internas, porque essas informações podem ter uma consequência aí, não muito séria, mas pode complicar, tá? Confidencial, essa informação não pode vazar, né? Então, por exemplo, telefone da presidência da República, né? Um telefone exclusivo da presidência, né? Então, ninguém pode ter o WhatsApp lá do presidente, né? Geralmente, quem cuida disso é até a assessoria de imprensa. Então, é uma informação restrita aos limites da empresa, cuja divulgação ou perda pode levar a desequilíbrio operacional e, eventualmente, a perdas financeiras ou de confiabilidade. E tem a informação secreta, né? Por exemplo, imagine o Brasil tivesse aí armamento nuclear, né? Mísseis, como, por exemplo, há pouco tempo houve a troca dos presidentes da França, né? Então, o que acontece quando vai trocar o presidente na França? O novo assumiu, né, esse presidente mais jovem, eles vão para uma sala reservada e o presidente que está saindo passa os códigos secretos das bombas nucleares para o novo presidente. E aí eles saem da sala. Quer dizer, então, nesse momento ali é um papo ultra secreto. Se vazar essa informação aí, é vital para a empresa, é vital para o país. Imagina, publicar isso aí na internet, os códigos dos mísseis, pelo amor de Deus, né? Então, só para você ter uma ideia de como a informação é classificada segundo a norma. Legal? E a norma também classifica o que é risco. Risco é a probabilidade de um evento mais as suas consequências, tá? A norma diz que, no respeito ao risco, é norteado por 2 ideias chaves, principalmente a ideia de que o risco deve ser analisado e avaliado, tá? E depois, você deve o quê? Você deve tratar esse risco, mitigar, né? Então, se eu quero, o risco é uma ameaça, né? O risco é um inimigo. Então, se eu tenho um inimigo que pode me ferir gravemente, eu tenho que matar esse inimigo, não tem? Então, a brincadeira é essa aqui, ó. Quer lidar com os riscos? Então, mate. Essa é a dica para você decorar como tratar os riscos, né? Mitigar, daí vem as letras, ó. Mitigar, aceitar, transferir e evitar, tá? Então, mitigar, aplicar controles apropriados para reduzir os riscos, né? Então, por exemplo, no caso da presidência da República, tardiamente agora a ABIN vai fazer um telefone criptográfico para o presidente da República utilizar, né? O telefone criptográfico vai permitir que ele fale com seus assessores e a informação não seja interceptada, né? Então, aceitar, conhecer e objetivamente aceitar os riscos, sabendo que eles atendem claramente à política da organização e aos critérios para aceitação do risco. Transferir os riscos associados a outras partes, por exemplo, seguradoras, fornecedores. Então, se esse telefone falhar, esse aparelho foi comprado onde? Né? Foi desenvolvido por qual empresa? Então, isso é a transferência aí, no caso, porque, digamos que a ABIN cria o software que vai criptografar, mas o telefone é um telefone da Motorola. E aí deu um problema de hardware, falhou e não criptografou e permitiu a interceptação de uma ligação, né? Então, você está transferindo para quem é de direito aí. E evitar riscos, não permitir ações que poderiam causar a ocorrência de riscos, tá? Sempre ficar ligado para evitar. Então, são alguns exemplos aí. Então,
MATE, M-A-T-E, mitigar, aceitar, transferir e evitar, são os conceitos aí trabalhados pela norma para lidar com os riscos. Legal? E a norma também fala sobre os chamados conceitos introdutórios, que é a peça-chave aqui agora desse nosso capítulo de introdução ao nosso bate-papo aí, tá? Bom, no tocante a conceitos introdutórios, eu quero destacar o seguinte: esses três primeiros aqui são chamados de pilares da segurança da informação. Bota aí, ó, rabisca aí, ó. Eles são os pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá? Inclusive formando aqui, ó, a dica, ó, tá vendo? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. A autenticidade não é um dos pilares, tá? Mas eu vou comentar. E vou comentar mais um aqui também, que é o não repúdio. Tá? Nós vamos comentar depois aí. Então, disponibilidade, integridade, confidencialidade, os três são os pilares da segurança da informação. Anota e rabisca isso aí. Mas vou falar depois de autenticidade e de não repúdio, tá? Bom, começando aí com disponibilidade. Disponibilidade, que conceito é esse, né? É a garantia de que a informação esteja acessível no momento desejado, tá? Então, por exemplo, você quer entregar o imposto de renda, deixou para fazer isso no último dia. Você não está conseguindo entregar e receber a confirmação de que o seu imposto de renda chegou lá com sucesso no servidor. Então, o que está acontecendo aí? Quebra da disponibilidade. Tá? Por exemplo, tentou comprar uma coisa na internet que acabou o site abrir de lançar, tipo ingresso para o Rock in Rio. Acabou de abrir a venda aí. Legal, muita gente acessando, o servidor capota. Então, o que é isso? Uma quebra na disponibilidade. Tá? A informação, o conceito de disponibilidade seria isso. A informação estar acessível, né, para você poder verificar, acessar essa informação no momento desejado, na hora que você quer, tá? Então, um exemplo aí de quebra, só para a gente anotar, né? Um exemplo de quebra seria o chamado Denial of Service, que a gente vai aprender na parte de segurança mais à frente, quando eu explicar sobre os principais tipos de ataque. Mas, a grosso modo, Denial of Service é quando um servidor está fora de serviço, né? Então, ele capotou por excesso de pessoas acessando, ficou fora de serviço. Ou, digamos, faltou energia e os no breaks, né, as baterias que sustentam o servidor não suportaram muito tempo, né? Passou muito mais o tempo. Isso é muito raro acontecer, até porque bateria, né, os no breaks de servidores duram às vezes até 7 dias sem energia. Você pode ficar 7 dias que eles continuam funcionando, tá? Então o DOS é um exemplo de quebra da disponibilidade, o Denial of Service. Nós vamos estudar com mais à frente, com mais detalhe, eu vou explicar o DOS, o DDoS. Só não me confunda isso, pelo amor de Deus, com MS-DOS, não tem nada a ver com Microsoft Disk Operational System. Esse DOS aqui é de Denial of Service, né? Tirar de serviço, está fora de serviço, tá? E uma ferramenta que ajuda a garantir a disponibilidade, nesse nosso mesmo caso aqui, é o Load Balance, tá? É o balanço de carga. Não tem quando a gente joga a informação de um servidor para outro? Lembra que a gente comentou isso aí? Quando eu falei na aula lá, ó. Você foi lá e www, você acessou a página principal, e quando você clicou lá em acesse sua conta, aí você viu que o endereço virou www2. Você foi levado de um servidor para outro. Então, o balanço de carga é um exemplo de tecnologia, de ferramenta, que ajuda a garantir a disponibilidade em caso de múltiplos acessos, né? Muitos acessos, o servidor, ao invés de capotar, você leva ele para um outro servidor, vai levando os usuários para um outro servidor. É como se estivéssemos numa sala de aula, e essa sala de aula comporta 50 alunos. Quando passar de 50, tem que começar a colocar os alunos na outra sala e bota um telão lá para transmitir a aula, porque não cabe mais na sala principal. Bacana? Tranquilo? Então, eu vou dar sempre um exemplo assim, tá? Eu vou dar o conceito e vou dar um exemplo de quebra e um exemplo de manutenção do conceito, que preserva o conceito. Legal? Bom, integridade. Integridade é a garantia de que a informação não venha a ser alterada ou apagada. Bota aí. Integridade é a garantia de que a informação não venha a ser alterada ou apagada. Então, vamos dar um exemplo?
Você está lá fazendo o seu imposto de renda, no computador do trabalho, e deixou aberto lá o software, o programinha. E foi almoçar. Deixou aberto lá, foi descuidado. Uma outra pessoa chegou lá e alterou os dados. Então, essa pessoa, ao alterar os dados, o que ela fez? Ela quebrou a integridade, tá? Inclusive, em sala de aula, eu brinco com os alunos assim, vocês quebram esses conceitos todo santo dia e não se dão conta, né? Por exemplo, você que é ciumento, ciumenta, e que futuca o celular, o e-mail do seu namorado, sua namorada, esposa, marido, você está quebrando aí dois conceitos até, a confidencialidade, que eu vou falar, e integridade. Digamos que você foi lá futucar o e-mail do seu namorado, né? E lá você encontrou o e-mail de uma outra jovem, uma mensagem de uma outra jovem que não era você, e nessa mensagem ela manifesta o desejo da prática de atos libidinosos com o seu namorado. Entendeu, né? Ficou claro. Então você foi lá, leu esse e-mail. Ao ler o e-mail que não é seu, você quebrou a confidencialidade. A gente vai falar disso aqui mais à frente, é o próximo conceito. Mas, ao responder fingindo que é o seu namorado, para marcar um encontro, para dar um flagrante, nesse momento você está fazendo o quê? Você quebrou a integridade. Então, apagar uma informação ou alterar uma informação, você está aí quebrando a integridade. Bacana? Então, como exemplo de quebra, você pode colocar aí alguém alterar os dados do imposto de renda, tá? Bota lá, alterar os dados do imposto de renda. E como garantia, né, como garantia da integridade, eu tenho algumas ferramentas que eu posso dar como exemplo. Mas vou falar de uma em especial, que é o algoritmo de hash, tá? A ferramenta de hash. O que é isso? Vamos entender. Olha só. Imagine que eu faço um texto com 800 páginas e mando para você e falo assim, olha, segue aí o texto, você pode ler, mas você não pode alterar uma vírgula. Mas eu já sei que você é muito brincalhão e você vai de sacanagem mudar algum ponto, alguma vírgula, para me desafiar, para ver se realmente eu descubro se você mexeu ou não no texto. Antes de te enviar o texto, eu submeto o arquivo a um algoritmo de hash, tá? Ele vai me gerar, deixa eu ver se eu até consigo fazer online aqui. Deixa eu ver se tem uma ferramenta online de hash. Olha lá, calculador de hash, ó. Tá vendo? Ó? Então eu coloco aqui, por exemplo, o arquivo, no caso aqui eu vou fazer de modo bem simples, né? Então você escolhe o arquivo que você quer fazer o hash, ó, vamos escolher um arquivo aqui qualquer. Ó, deixa eu escolher aqui, área de trabalho. Vou pegar um arquivo qualquer aqui, deixa eu ver esse aí, aula provas. Olha lá, ó. Aí vou mandar fazer o hash. O que é isso? Existe um software e existe também ao vivo. Aqui, ó, tá vendo? O arquivo foi analisado e foi criado, né, um hash, um código, tá vendo? Ó, no caso, utilizando o algoritmo MD5, MD4, tá vendo? São vários algoritmos, tá? Então é como se ele pesasse o arquivo e tirasse uma impressão digital, tirasse o DNA do arquivo. Tá? Ele imaginou lá, ele conseguiu extrair o DNA, mapeou o código lá. Legal? Aí eu mandei para você esse arquivo. Mandei para você. E você, malandramente, mudou uma vírgula, mudou um ponto, qualquer coisa. E falou assim para mim, professor, não mudei nada. Segue de volta ao arquivo. Aí você me manda de volta. O que eu faço? Eu venho aqui e pego esse anexo que você me mandou e submeto de novo a uma análise. Tá? Submeto de novo aí ao hash. O que vai acontecer? Os números não vão bater. O código não vai bater, tá? Então, o hash é um exemplo de ferramenta que a gente utiliza para confirmar ou garantir o quê? A integridade. Pegou? Então, se você fizer com qualquer arquivo, experimenta. Acessa o site aí, ó, tá aqui, ó, fileformat.info to hash.html. Para não precisar instalar um programa de hash, né? Você pode fazer isso aí diretamente online. Então, escolhe um arquivo no seu computador, um texto qualquer, o que for, uma foto, o que for. Submete a análise, manda fazer o cálculo de hash, vai gerar números. Depois você altera, guarda esses números, né? Copia isso aí, né? Copia esses números no bloco de notas, onde você quiser. Depois faz novamente o hash.
vai bater um número diferente. Então aí você comprova que a coisa foi alterada. O hash é muito usado em perícia. Quando a gente recebe, por exemplo, um disco rígido para fazer a perícia. A perícia não é feita no original. Por quê? Senão o juiz pode alegar que a prova foi plantada, que houve alteração. Então, quando a gente recebe um disco rígido para fazer uma perícia, aí ele começa a seguir uma cadeia de custódia, né? Enquanto está sendo periciado. Então, primeira coisa, chegou o disco rígido. Nesse disco rígido faz-se um hash, para a gente verificar, criar o peso lá, digamos, vamos botar assim uma expressão, né? O peso atômico, o peso nuclear daquele disco rígido. Bacana. E aí é feita uma cópia desse disco depois para um outro disco rígido de mesmo tamanho. E aí é feito outro hash. Tem que bater a mesma coisa. E aí faz-se a perícia na cópia. Depois de feita a perícia, faz-se outro hash. Em tudo. Por quê? Se o hash continua batendo a mesma coisa, significa o quê? Que o original não foi alterado. Então, a perícia é feita numa cópia, não é no original. E aí a gente faz com uma ferramenta, né, que faz a cópia e não permite nenhuma gravação de nada, nem um bitzinho entra nesse original, tá? E a perícia é feita na cópia. Então, só para te explicar o que é a ferramenta de hash. Isso já apareceu em prova, não pense assim, nossa, professor, mas isso é conhecimento muito avançado. Não, tem questão de prova falando sobre isso aí direto, tá? Para provas dos mais variados níveis, não só nível técnico de informática, nível superior de informática, não. Para todos os níveis, tá? O hash aparece muito. Então, uma ferramenta para garantir a integridade seria a ferramenta de hash. Bacana? Show de bola? E vamos falar da próxima aí, ó. Confidencialidade. O que vem a ser a confidencialidade? Confidencialidade é a garantia de que somente a pessoa autorizada terá acesso à informação. Tá? Então isso é confidencialidade, é a garantia de que somente a pessoa autorizada terá acesso à informação. Tá? Então vamos dar um exemplo aí. Aquele exemplo que eu falei do imposto de renda. Você foi lá, estava fazendo imposto de renda, né? Deixou a tela aberta lá e foi almoçar. O que aconteceu? Quando a pessoa chegou e já teve acesso à informação, antes mesmo de alterar ou apagar algum valor lá, mas só de chegar e ler a informação que não é dela, ela já quebrou a confidencialidade. Você, quando futuca lá o WhatsApp, né, da namorada, do namorado, você está quebrando a confidencialidade, né? Inclusive, os alunos me perguntam muito isso, professor, tem como pegar as mensagens apagadas do WhatsApp? Tem. Tem como pegar as fotos que são tiradas e são apagadas do cartão de memória? Tem. Mas é óbvio que eu não vou ensinar isso aqui. Primeiro, porque não cai na prova, e segundo, porque o índice de divórcios no Brasil ia aumentar muito, né? Separações, aí ia acontecer muita separação por causa disso. Mas tudo que você faz pode ser recuperado. Tudo, tá? Então, confidencialidade é isso, é a garantia de que somente a pessoa autorizada pode ter acesso. Então, um exemplo de quebra, bota aí. Alguém ler os dados do seu imposto de renda. Esse alguém que não seja, obviamente, ninguém da Receita Federal e nem você, né? É um terceiro aí que tem acesso. E para confidencialidade nós temos várias ferramentas, mas a mais simples de todas é a criação de senha, né? A senha é uma ferramenta muito eficaz para preservar a confidencialidade. Se você tivesse bloqueado lá o seu computador com uma senha, você não passaria por isso. Celular também, bloquear com senha, tá? Então notem que para a criação de senha, por mais que pareça bobo, existem regras, tá? Para a criação de senha. Primeira regra é o seguinte, a senha deve conter no mínimo 8 dígitos, tá? No mínimo 8 dígitos. Vocês podem ver que muitos sites que vocês tinham acesso e as senhas eram mais simples, agora tem regras novas para acessar, não tem? Sites, por exemplo, da companhia telefônica, né? A minha operadora de celular, quando fui agora criar um novo cadastro, a senha é muito mais complicada do que a senha anterior que eu usava. Então, pedi uma senha mais forte. Inclusive, muitos sites têm medidor de senha, né? Você pode medir aí a sua senha. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem medidor de senha. Ó, teste de senha, tá vendo? Para você testar a sua senha aí. Tá vendo? Você escolhe a senha. Então, os próprios sites já têm mantém alguma ferramenta de senha. Então, quando você tenta aqui, por exemplo, ó, vou criar uma senha que depois eu vou falar com vocês.
Ó, tá vendo? Ó? Então essa senha é a pontuação 46%, complexidade boa, tá? Então ele fez uma análise aqui dos itens, bacana? Então a senha deve conter no mínimo 8 caracteres, tá? E esses caracteres devem estar divididos em, ó, esses caracteres devem estar divididos em letras, números e símbolos, tá? Então, o que é isso? Não pode ser uma sequência que trate somente de letra ou trate somente de número, tá? Então, letras, números e símbolos. Outra regra importante para a senha, tem senhas que são case sensitive. O que é isso? Sensível a maiúsculas e minúsculas. Tá? Quando falar assim, a senha é case sensitive, né? É sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, vou dar um exemplo de senha, que é um exemplo que eu dou há muitos anos, né? Por favor, não utilize essa senha, porque a senha tem que ser assim, fácil de lembrar e difícil, o mais complicado possível para a pessoa que quer invadir poder acessar. Então, vou dar um exemplo de senha aqui, ó. Ó. Pera aí, deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. Vou botar um só. Ó. Inclusive eu vou trabalhar com maiúsculas e minúsculas, ó. Poderia colocar números, né? Eu não segui a regra dos números, mas só para você ter uma ideia. Então você olhou para essa senha e pensou assim, nossa, professor, é sua senha? Claro que não, né? Eu não sou maluco. E também não recomendo você utilizar essa senha porque eu uso ela há muito tempo como exemplo de aula. Então tá aí, eu tenho um símbolo, né? E eu tenho aqui maiúsculo e minúsculo, case sensitive, ó. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Aí você fala, pô, professor, mas tem que ser fácil para você, né? E difícil para o criminoso, para o invasor lá, legal? Óbvio, não utilizem essa senha, pelo amor de Deus, tá? Só quis mostrar. Então, a alternância aí de maiúsculas e minúsculas. Não botei número, mas podia colocar um número aqui, né? Poderia botar, por exemplo, 7, 8, para completar ali, tá? Então, o caso é esse. Não demole, não utilize essa senha, porque isso aí já é muito utilizado. Outra coisa que não pode ser feita em senha, deixa eu só rever aqui aquele nosso aplicativozinho, ó. Vou criar uma bem bobinha aqui, ó. Vamos criaressazinha que nós fizemos agora, ó. Aqui ele fala de case sensitive, ó, letras maiúsculas e minúsculas, ó. Deixa eu criar essa que eu criei aqui. Tá vendo? Ele considerou essa boa, tá vendo? Ele poderia botar um número aqui agora, vamos botar lá. Pronto, olha lá. Essa que eu fiz, a batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, não é se esparrama pelo chão não, é espalha a rama pelo chão, hein? Pelo amor de Deus. Igual o que as pessoas falam, né? Ah, fulano é cuspido, escarrado, Beltrano. Não, é esculpido em Carrara, que é um mármore, né? Da cidade de Carrara, na Itália. Então esse aqui, ó, 90%, esse exemplo que eu dei aqui, ó, tá vendo? Ele fez os cálculos aqui, ó, 90% de pontuação, né? Uma complexidade ali, ó, very strong, né? Bastante forte, aí, muito forte, legal? Então, só para te mostrar aí que é um exemplo de senha, mas não utilize, pelo amor de Deus, tá? Coisas que não podem ser feitas, tá? Com senha. Nunca utilizar nome dos filhos, nome do cachorrinho, né? Da animal de estimação. Não utilizar datas de nascimento, placa do carro, time de futebol, não utilizem isso, tá? Porque essas são senhas aí que são facilmente quebráveis. E o que acontece? A senha tem que, principalmente, formar uma palavra que não seja de idioma algum. Então, por exemplo, ó, não formar palavra, pode botar aí, ó. Não formar palavra. Como assim, professor? Por exemplo, essa aqui, ó, não forma palavra. Por quê? Porque os programas utilizados para quebrar as senhas, eles usam o que a gente chama de ataque por dicionário. O que é isso? O software tem um dicionário e esse dicionário
fica tentando possibilidades, vai tentando possibilidades. E ele, então, digamos, você botou a senha lá, casa amarela, ele vai começar a procurar, vai achar casa, depois vai achar amarela, pronto, ele quebra a senha em segundos, tá? Então, os aplicativos, programas que quebram senhas, eles geralmente utilizam ataque por dicionário. Então, por isso, a sua senha não deve formar a palavra. Bacana? Vou continuar falando mais sobre isso aí no nosso próximo bloco, fique atento. Então, nós fechamos o conceito de confidencialidade. Então, a quebra, bota aí, alguém acessar, por exemplo, os seus dados do seu imposto de renda. E a ferramenta que ajuda a proteger a confidencialidade, a senha, e nós vimos aí as principais características de uma boa senha, e isso já foi questão de prova. Bacana? Te vejo no nosso próximo bloco, falando um pouco mais sobre segurança da informação. Até lá!